prazer estar com vocês no Ruralcast Show. Nesse momento, eu sou professor do curso de Agronomia da Universidade Federal de Rondônia, professor João Marcelo Silva do Nascimento. É um prazer estar com vocês para conversarmos um pouquinho sobre a questão ambiental no nosso estado. Estou também aqui com o professor Anderson Bergamin. Então, nós trabalhamos no curso de Agronomia do campus Rolim de Moura. Estamos aqui no nosso município desde 2002, formando aí profissionais das diversas áreas de ciências agrárias para desenvolver a nossa região. Então, nós temos ex-alunos com aí perfil diferenciado de formação na Emater, profissionais da Emater, profissionais da Embrapa, da agência Idaron. Então, nosso curso tem bastante perfil técnico para a área ambiental. Então, estamos com vocês nesse momento para conversarmos um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento da agricultura em Rondônia, a parte ambiental. Então, eu estou aqui na nossa região, eu sou de Minas, desde 2009 eu estou aqui, trabalhando no curso de Agronomia. Então, também nós temos lá na área de ciências agrárias, no campus Rolim de Moura, engenharia florestal, que também é uma área afim. E trabalho na área de geoprocessamento, topografia, e também na área de agricultura de precisão. Então, é um prazer falarmos um pouquinho sobre essa área. Então, vou passar a palavra um pouquinho para o professor Anderson. Então, só para me apresentar, eu sou o chefe de departamento hoje, na agronomia e também coordenador de curso. Temos alunos aí formados desde 2002 e atualmente aí temos 179 alunos matriculados, 180 alunos aproximadamente, que vão sair para o mercado de trabalho. Então, vou falar um pouquinho também sobre esse perfil ao longo dessa nosso bate-papo aí dos alunos que podem desenvolver essas atividades aí na nossa região, ok? Então, é um prazer estar com o professor Anderson. Gostaria de falar, assim, um pouquinho com ele, conversar. Ele vai se apresentar para vocês terem mais noções aí da área de atuação desse professor. Olá, professor João Marcelo, um prazer estarmos aqui, nesse momento no Ruralcast, para que a gente possa estar debatendo, discutindo um pouquinho sobre como a agronomia ela é importante para o estado de Rondônia. Eu sou o professor Anderson Bergamin, faço parte do curso de agronomia, sou egresso da primeira turma de agronomia da UNIR, então se formei nessa universidade e em 2013 retornei como professor. A minha área de atuação ela é específica na área mais de solos, então eu tenho mestrado e doutorado nessa área, ministro as disciplinas dentro da universidade que tem esse perfil voltado para a questão dos solos, e dentro disso mostrar um pouquinho de como que é importante, de como que nós estamos vendo a agricultura, a pecuária evoluir dentro do estado, mas de uma forma sustentável. E aí nós levamos sempre em consideração o lado ambiental, quanto que isso é importante. E a universidade participar disso é fundamental, onde a gente possa colocar profissionais dentro do mercado, nessas instituições que o professor João Marcelo já nos colocou, mas também hoje nós temos professores dos institutos federais aí no Brasil e de outras universidades que saíram aqui, são egressos do curso de agronomia, e é um prazer ver o quanto que a Universidade Federal de Rondônia é importante na formação de pessoas, de profissionais qualificados, que possam vir estar ajustando e ajudando a agricultura e a pecuária dentro do estado de Rondônia e fora do estado de Rondônia, no Brasil como um todo, fazendo com que a gente possa evoluir de forma sustentável, evoluir na produção, sem que a gente possa estar causando sérios impactos ambientais que possam degradar o ambiente. Então, a ideia aqui professor João Marcelo, é que a gente possa fazer esse bate-papo, trocar algumas informações para que você, espectador que está nos ouvindo aí dentro desse Ruralcast, possa estar entendendo um pouquinho mais de qual é a nossa forma de atuação, como que a agronomia ela é importante no desenvolvimento tanto social quanto econômico do nosso estado e, sem sombra de dúvida, no lado ambiental. Ok. Obrigado, professor. É um prazer estar com você nesse momento para nós conversarmos um pouquinho sobre o nosso estado, esse desenvolvimento que é muito importante. Então, um conceito que eu acho também interessante para discutirmos seria entender que o ganho econômico, pessoal, também vem com a sustentabilidade.
Então, dentro desse contexto ambiental, nós temos o ciclo da água. Então, o produtor rural tem que ficar muito atento com isso. Por quê? Porque usando técnicas corretas, ele consegue desenvolver a sua atividade de maneira que cause menos impacto ambiental ou até gere também uma recuperação ambiental se estiver degradada, e você consegue tirar, né, o seu sustento dessa propriedade rural, porque vocês estão cientes de que o nosso estado ele é muito rico em recursos naturais. Então nós temos água em abundância, temos os solos aí que podem ser corrigidos e trabalhar de maneira sustentável para manter a biota, a parte química, física, para produzir a produção agrícola e também a parte pecuária. Então, professor Anderson, nesse contexto, o que você assim, acha mais importante, no geral, assim, que o produtor ele pode se atentar para as questões de produtividade, tanto da agricultura quanto da pecuária, no nosso estado? Então, levando em consideração os nossos solos, né, os nossos ambientes de produção, nós falamos que são as áreas que estão abertas, disponíveis para que possa usar como atividade pecuária e agricultura. Os nossos solos eles são diversos. O estado de Rondônia tem uma diversidade bastante grande de solos, de terras, que o produtor chama. Então nós temos solos de diversas cores, diversas texturas, né, conteúdos de argila. Então solos mais arenosos, mais argilosos. Isso tudo muda a dinâmica de manejo para esses solos, né? Então os solos mais argilosos, você tem uma capacidade de reter mais água nesses solos. Os solos mais arenosos, eles têm uma maior capacidade de drenagem. Então são solos um pouco mais frágeis quando nós falamos em sentido de conservação. Então, um produtor que está situado numa área que tem solos mais arenosos, onde ele desenvolve a sua atividade, ele tem que ficar muito mais atento aos cenários. Nosso volume de chuva, né, de precipitação que nós temos é bastante intenso. Então, esses solos ficarem descobertos, né, um solo arenoso descoberto, então sem lá o seu capim, sem um bom desenvolvimento de plantas naquela área. Se o produtor faz uma agricultura nesses solos e ele deixa um período de tempo esse solo descoberto, né, sem palha, sem raiz, sem uma planta se desenvolvendo, a possibilidade desse solo se degradar, ela passa a ser maior. Então, o que a gente sempre busca aqui com os produtores e nós falamos com eles é justamente o quê? Que tanto a agricultura quanto a pecuária no nosso estado, pelo regime hídrico que a gente tem, um volume de chuva bastante acentuado, a gente precisa sempre manter o solo com alguma planta, independente do mês do ano que eu tenho. Então, muito cuidado, produtor, sempre quando for fazer uma inserção de alguma cultura diferente, mudança de uma espécie de capim, vou trocar a braquiária por uma outra cultura, vou trocar a braquiária por uma mombaça, nesse sentido que o produtor costuma fazer, e usa grade, usa o revolvimento do solo. Muito cuidado em fazer isso em áreas que são um pouco mais declivosas, né, que tem um relevo que não é tão plano. Muito cuidado quando o produtor for fazer isso em um solo que é mais arenoso. E essa dificuldade a gente vê muito claro aqui para nós, que às vezes o produtor, né, precisa dessa informação para que ele faça isso de forma mais qualificada. E aí é onde entra no nosso papel como professor, como formador de opinião, também formador de conhecimento, para deixar cada vez mais pessoas, né, qualificadas no campo, para que possam estar indicando, informando para o produtor a melhor forma possível para a gente minimizar essas degradações que nós temos no ambiente, principalmente na parte de solos, que é onde eu tenho maior atuação, e falar com o produtor que existe ferramentas, né, existe técnicas que podem ser aplicadas, que vai minimizar, que pode o produtor sim fazer uma mudança, às vezes, aumentar a sua produtividade e de forma sustentável e com qualidade, né, para que a gente não possa perder o nosso bem aí, que é natural, que é o solo que a gente tem, e o produtor usufrui, e que possa isso passar para gerações de uma forma sustentável, com qualidade, para que ele venha produzir cada vez mais. Esse é o nosso foco. A produtividade ela é fundamental, porque a produtividade está extremamente atrelada à qualidade ambiental, porque quando eu aumento a produtividade, isso minimiza desmatamento. Então, quando você consegue produzir mais em cada área, professor João Marcelo, a gente acaba minimizando muito o impacto, né, de desmatamento. A gente consegue suprir uma demanda sem que haja uma expansão de área muito intensa e pensando em desmatamento, que a gente vê que hoje não é algo que ninguém quer. Correto, professor, isso mesmo. E lembrando também que dentro desse ecossistema de produção nós temos também que cuidar da questão dos recursos hídricos. Então, uma área muito importante que nós também temos no nosso curso é essa ênfase
de recuperação de nascentes, recuperação de área de proteção permanente, porque nós temos uma preocupação muito aqui na nossa região com a escassez hídrica. Então, nós temos que usar diversas técnicas para mitigar as questões ambientais dentro da propriedade rural, né? Então, nós temos dentro da área de ciências agrárias uma questão chamada imagem aérea, ou seja, imagem feitas por satélite e também por veículos aéreos não tripulados. Então, essas questões de projetos ambientais podem ser muito subsidiados por esses estudos. Então, você observando uma área ambiental, né, uma propriedade rural de cima, facilita bastante o projeto ambiental. Então, aí você pode subsidiar uma recuperação de área degradada, uma reforma de pastagem, uma implantação de pastagem, de culturas. Porque o produtor rural, ele investe muito dinheiro, às vezes, numa implantação, né? E pode se perder tudo se não tiver as técnicas adequadas de suporte ali da cultura ou da pastagem para você ter o subsídio. Então, através dessas áreas de tecnologia que nós atuamos dentro do nosso curso, e também os profissionais aí estão sempre fazendo atualizações, capacitações para melhorar essa informação, né? Porque hoje em dia a tecnologia está aí para facilitar, porque a mão de obra é cada vez mais escassa, o recurso é cada vez mais caro, tanto a adubação quanto as questões aí de semente. Então nós temos que cuidar muito desse sentido das atividades agrícolas. No caso, professor Anderson, qual é a sua visão assim, do manejo correto do solo? Quais técnicas conservacionistas de manejo que você observa a nossa região pode ser mais assim, propensa a destaque dessas questões? Então vamos lá, se nós analisarmos a pecuária ela tem um grande benefício de qualidade de conservação do solo, que é o uso principalmente de gramíneas dentro do sistema de produção. E as gramíneas, que aí entram as braquiárias, os pânicos, ele tem uma capacidade muito grande de fazer com que o solo fique estruturado. O que é estruturado? Que resista à degradação. Então, para o produtor, uma planta lá que eu tenho, uma braquiária, ela tem um volume de raiz muito grande, então as braquiárias aí facilmente chegam as suas raízes aí a 4, 5 metros de profundidade, mais que isso, dependendo se o solo não tiver embaixo ali rochas, né, para que elas não atravessem, mas as raízes das braquiárias têm um grande potencial de ser conservacionista do solo. Então a pecuária, por já usar as culturas como gramíneas, principalmente as braquiárias e os pânicos, que aí entram, um exemplo, o capim-mombaça, entre outros, essas áreas de pecuária têm uma maior resistência, vamos pensar assim, em relação à degradação. Mas é lógico, quando aquele produtor começa a usar, o pecuarista, uma intensidade maior, não fazer uma boa calagem, não fazer uma boa adubação, não utilizar essas práticas, essas técnicas, para que aquelas gramíneas, a braquiária, os pânicos, eles se desenvolvam corretamente, começa a haver morte de plantas, começa a haver a presença de plantas daninhas na área, começa a haver a falta de cobertura do solo, e aí quando nós temos esse cenário, começa a acontecer um processo erosivo no solo. Então, onde a gente tem perda de solo por chuva, que impacta direto ali a gota da chuva na superfície do solo sem uma cobertura, esse solo começa a se soltar, né, e começa a ser levado então pela ação, né, da chuva na superfície do solo, causando erosão, aquelas vossorocas que os produtores conhecem. Isso é um aspecto bastante danoso. Quando eu vou para o cenário da agricultura, isso também é válido, mas a agricultura normalmente no estado de Rondônia a gente tem feito soja e uma sequência de milho safrinha. E um dos grandes benefícios de Rondônia para a agricultura que eu vejo em relação à conservação e ao manejo do solo é que no estado de Rondônia você tem muita atividade pecuária. Então os produtores de agricultura, de soja e de milho, eles têm feito bastante integração com a pecuária. E quando vai fazer essa integração com a pecuária, o produtor, né, de soja e de milho acaba fazendo junto com o milho um consórcio com braquiária. Essa braquiária vai estabelecer no meio do milho. Quando colhe o milho, você sobra aquele capim, e ainda lá no período da seca, nos meses de julho, agosto, ali em setembro, o produtor acaba usando aquela
braquiária ainda para o animal consumir. Então hoje a gente está intensificando a atividade, fazendo com que haja praticamente 3 safras, uma safra de soja, uma safra de milho, uma safra de capim, dentro da mesma área. Enquanto que antigamente a gente só conseguia fazer ou pecuária ou só soja, ou pecuária ou só milho. E hoje a gente consegue fazer isso. E qual que é o grande benefício? Nós estamos mantendo o solo coberto praticamente todos os meses do ano. Isso tem levado com que haja uma melhor estruturação e uma melhor qualidade destes solos. Outras práticas que o produtor pode fazer, quando for fazer alguma atividade mecânica, são terraços, né, que são as curvas de nível, ambiente mais declivoso. Então isso ajuda bastante para a retenção de água, né, professor João Marcelo, e também a retenção de solo. Então você ter menos perda de água e menos perda de nutrientes e menos perda de solo propriamente dito, quando eu tenho esses processos aí onde a gente possa fazer as intervenções com curva de nível, os terraços, que é uma boa estratégia. O professor João Marcelo é da área de topografia. Então a gente tem esse manejo que pode ser usual. Outras práticas é assim, melhorar o ambiente para que a planta se estabeleça. O produtor aqui hoje tem no estado de Rondônia jazidas, né, e vendas de calcário que podem ser utilizadas. Então quando o solo está ácido, precisa ser corrigido para que a planta se estabeleça, para que a planta consiga se desenvolver. O produtor tem sim que colocar como estratégia o manejo de adubação para que ele possa ter um melhor desenvolvimento das plantas, ter uma maior produtividade, e isso leva a uma menor degradação daquele ambiente, porque eu tenho uma planta cada vez mais forte, né, se desenvolvendo naquele local, e isso vai dar uma sustentação para o solo muito interessante em relação à degradação. Correto. Né, professor Anderson? Antigamente a gente falava em queimadas, hoje em dia não tem mais essa atividade, né? Muito pouco no nosso estado. Então, o solo ele é um organismo vivo. Então, quando você queima, você esteriliza todos os micro-organismos. Então, o produtor rural ele tem que ter essa consciência que não é interessante fazer a queimada, porque você vai matar todo o equilíbrio, né? Então, o solo necessita de uma correção, né, para fazer a atividade agropecuária e também a sustentação, né? Então, o nosso clima ele tem muito intemperismo. Então, uma chuva muito intensa, uma temperatura também muito alta. Então, é muito importante manter a matéria orgânica, né, do solo para você ter aquele perfil onde a planta vai desenvolver o sistema radicular, né, muito bem interessante na parte físico-química. Então, o solo ele pode ser prejudicado, para vocês terem uma ideia, na questão física, com a parte de tratores, de um mau uso. Então, o produtor rural ele pode perder toda a questão do seu recurso, né? Então, pode correr lixiviações, escorrimento superficial, apenas com a compactação do solo. Então, professor Anderson, te pergunto assim, essa questão, porque como você desenvolve pesquisa, né, para assim, essa área de compactação através de máquinas, você enxerga, né, o gado e a máquina como produtores de força no solo. Então, como que você recomendaria o produtor rural nas suas atividades cotidianas aí para melhorar esses atributos físicos do solo através do resultado da sua pesquisa, né? Como que você enxerga essa questão? Quando a gente avalia o tráfego, né, de máquinas, avalia o pisoteio bovino, são duas forças, né, que são exercidas no solo, onde a gente tem tanto o rodado do trator quanto o pisoteio, que vão sim gerar uma pressão, uma carga ali no solo e fazendo com que possa haver uma compactação. O produtor não vai deixar de ter o gado, o produtor não vai deixar de ter a máquina para pulverizar, para colher a sua soja, e o produtor, o pecuarista, não vai deixar de ter o gado porque é a sua forma de rentabilidade. Então, o que a gente precisa como atividade técnica nossa desenvolver? Eu tenho que desenvolver estratégia no solo para que ele suporte tanto o pisoteio quanto esse tráfego de máquinas. Quando que nós temos mais problemas e mais intensos? Quando eu tenho, por exemplo, um tráfego de máquinas em uma área de um solo sem cobertura, um solo gradeado, um solo destorroado,
Aí nós vamos fazer uma prática, vamos pensar no sentido de tráfego de máquina ali, pulverização. O tráfego em uma questão de ter mais água no solo até um certo limite. Quanto mais água até um certo limite, você tem uma maior intensidade da compactação. Então, o produtor, uma das formas é assim, minimizar aqueles dias que você tem 2 dias após uma chuva intensa, ali, minimizar o tráfego de máquinas, as entradas na área, isso ajuda. Produtor pecuarista que tem o sistema rotacionado que ele usa, então assim, quando vai tirar um animal de um pasto e direcionar para outro, sempre pensar nesse cenário, quais são os animais que eu vou estar colocando, se for uma área de reforma de pasto, área nova de implantação, onde houve revolvimento do solo, onde houve gradagem, onde fez a semeadura de um novo capim. Quando for fazer o primeiro pastejo nessas áreas, usem animais de menor peso, animais mais leves, para que possam entrar naquela área e não causar uma compactação intensa. Agora, outras estratégias, como o professor João Marcelo colocou, a matéria orgânica, às vezes a gente não dá valor para ela, né? O produtor às vezes não dá muito valor para a matéria orgânica porque a gente não compra, né? Então, o que a gente tem visto? Que matéria orgânica é um grande alicerce para o produtor, para que ele não tenha esses danos em relação à compactação. Façam uma prática simples, né? Qualquer um de vocês aí que estão nos ouvindo e assistindo, que se você pegar aquela parte superior do solo ali, que tem muita matéria orgânica, e você tentar compactar ela na mão ali, você vai ver que você não consegue compactar, porque matéria orgânica não deixa compactar. Então, se o produtor vem acumulando matéria orgânica no seu solo ao longo dos anos, sem a queima, né, sem a queimada, como o professor João Marcelo nos colocou, que a gente não faz mais isso, automaticamente esse solo dele está muito mais resistente a sofrer compactação. Agora, aquele produtor que tem uma pastagem que é sempre, vou falar assim, rapado, né, que o produtor usa isso, né, aquele pasto que é sempre baixo, não tem uma sobra de matéria orgânica, ele está muito mais suscetível a compactar. E aí quando a gente vai para o lado do bovino, o bovino ele tem uma pressão de compactar muito maior do que às vezes um trator. Porque o rodado do trator ele é muito maior do que ali eu tenho um casco bovino. Então a área que ele vai compactar ali no trator e um casco bovino, o casco bovino tem uma pressão muito maior no solo. E aí você pode causar essa compactação. Então isso são meios para minimizar. Então um dos grandes desafios nossos para que o produtor tenha uma boa qualidade do seu solo é justamente aumentar essa matéria orgânica na superfície, fazendo com que minimize esses processos. E um outro indicador é assim, quanto mais raiz se colocar no solo, muito melhor, porque essas raízes vão formar poros, vão formar dreno, e vão tornar o solo cada vez mais resistente à compactação. Então isso é um dos grandes indicadores que a gente tem em relação a essa compactação no solo. Interessante, professor Anderson, isso mesmo, né? Então o nosso estado atualmente se preocupa com a questão ambiental, da produtividade, tanto da pecuária quanto da agricultura. Então nós temos que ter esse cuidado, esse manejo correto do meio ambiente, porque se esgotar, pessoal, essa questão dos recursos naturais, nós temos que investir muito recurso financeiro para recuperarmos. Então, às vezes, para minimizar essa questão da compactação do solo, nós temos equipamentos que estão sendo melhorados a cada dia, chamado drone. Então, nós temos o drone voltado para a agricultura de pulverização, que minimiza aos poucos, né, essa questão da compactação. Mas tem as limitações, porque o rendimento operacional dele é bem menor do que um autopropelido. Então, cada caso é um caso. Então, tem que se ter esse cuidado de avaliar. Então, a análise pelo engenheiro agrônomo, pelo técnico, ele é muito importante, porque o produtor rural ele precisa de ter essa ciência, que é muito dependente das questões aí, das questões ambientais, no caso. Então, o drone ele é muito interessante também para a questão de mapeamento. Então, você consegue, hoje em dia, nós temos a questão dos dados, né? Produção de dados. Então, você consegue analisar, né, esses dados aí através de imagens aéreas, de sensores também, né, sensor de umidade,
sensor de temperatura, de precipitação, ou seja, de chuva, para você melhorar a produção, né, monitorar. Porque é muito importante também o produtor não só preparar o solo, fazer toda a questão, né, do manejo, ele também precisa de monitorar essa questão ambiental, porque ele pode intervir para otimizar a sua produção, né, porque nós temos diversas atividades dentro da produtividade, né, agrícola aí, para o recurso vir corretamente para o seu dia a dia. Então, professor Anderson, o que você assim, acha do futuro de Rondônia como estado da pecuária, estado da agricultura? Qual que é a tendência, na sua visão, do nosso estado? É conseguir recuperar essas áreas degradadas, melhorar a produtividade dos nossos produtores rurais? Qual que seria a sua opinião nesse sentido? Então vamos lá, quando a gente enxerga o estado de Rondônia como possibilidades aí dentro da agricultura e da pecuária, eu vejo com muito bons olhos. Nós somos um estado extremamente promissor, nós temos uma divisão em latifundiária bastante interessante, onde nós temos as divisões de lotes não tão grandes. Isso valoriza porque nós não temos talvez a possibilidade de grandes grupos se instalarem e dominar um determinado setor dentro da atividade pecuária e agrícola. Nós temos espaços, então, para que a gente possa desenvolver cada vez mais as cidades, porque as cidades, quando se desenvolvem a partir também da atividade do agronegócio, a gente vê quanto que as cidades são influenciadas por isso, e isso faz parte de um processo social, o quanto que a agricultura pecuária faz bem, né, para o meio social que nós temos na cidade. E Rondônia tem um grande diferencial. Qual é o grande diferencial nosso? O nosso clima ele é extremamente benéfico para a atividade pecuária e para a atividade agrícola. Então nós somos favorecidos aí por esse clima e nós só precisamos sempre entender como que nós vamos manejar, né, esse clima para que a gente possa manejar os nossos solos, para que possa ter uma boa produtividade em qualquer atividade que a gente for fazer, tanto na agricultura quanto na pecuária. Mas hoje a gente tem visto, João Marcelo, os dados do estado são bastante interessantes, o quanto que a gente evoluiu, né, no número de bovinos no estado. Então os dados do IDARON, do próprio governo do estado, mostram para a gente o quanto que a gente evoluiu na quantidade de animais no estado e o quanto que a gente evoluiu nas áreas de soja e milho no estado. Então vamos pensar assim, nós aumentamos e muito a nossa produtividade, porque a gente praticamente está fazendo essa conversão da pecuária para a agricultura e não está diminuindo a pecuária. Nós estamos aumentando a capacidade produtiva da pecuária. Nós temos muito mais animais hoje no estado, bovinos, e mesmo assim nós não temos visto um desmatamento do estado de forma aí intensa, levado a esse aumento, né, das áreas de produção, tanto para a soja quanto o milho, a produtividade quanto a pecuária. Isso mostra que os técnicos que estão no campo, os agrônomos que estão no campo também, e o que nós estamos gerando dentro da universidade fazem parte desse processo. Sem dúvida o quanto que isso é valoroso para o estado de Rondônia. Nós aumentamos essa produtividade tanto na pecuária quanto a agricultura e ao mesmo tempo. Então nós conseguimos converter pecuária, as áreas de pecuária que eram ainda pastos degradados para dentro da agricultura, e estamos conseguindo converter aquele pecuarista, aquele produtor que ficou só na pecuária, que ele aumente também a sua produtividade. Manejando como? Fazendo as suas correções do solo, fazendo o manejo de adubação. E isso tem minimizado muitos impactos ambientais. E cada vez mais a gente tem essa possibilidade no estado, e isso gera recursos, isso gera menos impacto ambiental, porque a gente consegue fazer com que a gente aumente as nossas produtividades de forma bem clara, de forma técnica, levando para o produtor informação. O estado é novo, então nós já estamos, vamos falar assim, começando numa agricultura de forma adequada, né? Diferente de outros estados, às vezes, que começaram com a agricultura querendo aprender. Nós aqui já temos, o produtor já tem a informação. Então, quando ele vai entrar, converter uma área pecuária de pasto para uma atividade agrícola, normalmente você já sai com uma tecnologia implantada, com desenvolvimento, um planejamento para que você não tenha esses impactos ambientais e que venha só trazer benefício, tanto para o lado ambiental quanto para o lado social e econômico do estado. Correto, professor. Concordo 100%.
plenamente com a sua opinião. Eu acho que o nosso estado, como é jovem, nós temos muita oportunidade para crescimento, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia cada vez mais presente no cotidiano, nós conseguimos fazer aí busca de informações, né? Então, muito importante essa visão do produtor rural, ter sempre essa diversidade de informações. Então, quando se fala em, por exemplo, pecuária, você tem que entender do solo, do gado, do clima, porque tudo influencia a atividade, né? Então, nós temos sempre que preocupar com essa questão. Nós falamos de agricultura, nós temos que preocupar o quê? Com a questão do manejo do solo, com a questão da planta, com a questão do clima. Então, isso hoje em dia é muito importante nós termos essa consciência, né? E também não esquecer também da questão hídrica, né? Então, por exemplo, plantios de café, que são culturas mais perenes, né? Hoje nós temos no nosso estado grandes áreas como Nova Brasilândia, que usa a irrigação por gotejamento, né? Então lá você tem uma tecnologia também muito voltada para essa área. Então aproveitar, né, com maior eficiência a aplicação da lâmina de água no plantio, né, no manejo da cultura do café, né? E também na colheita nós temos aí plantio colheita semi-mecanizada. Então nós estamos nesse rol de tecnologia. Então, hoje em dia, nós podemos vencer, né, essa questão, esse desafio ambiental, né? Então, nós temos como assim, a questão mais limitante do nosso estado seria a logística. Então, nós temos também que ter o apoio governamental, né, o apoio das cooperativas, do estado, também através de atualizações de cursos, gestão mais profissional da propriedade rural, ok? Então, nós temos também que ter essa visão como um ganho de produtividade, ok? Alguma outra questão, professor, antes que o senhor gostaria de falar? Alguma outra observação? Então, acho que é interessante, né, professor Marcelo, aquilo que você coloca também em relação ao uso aí dessas ferramentas digitais, dessas ferramentas onde a gente também possa ter aí de tecnologia, como o uso de veículos não tripulados, né, também em relação à agricultura de precisão, em relação ao uso de drones, a parte de interpretação de imagens, né, de satélite quanto de drone para mapeamento. Isso daí hoje é bastante comum, né? O produtor tem essa ferramenta disponível, ele consegue usar isso de uma forma bem clara. Vamos pensar um produtor de pecuária. Hoje fazer um mapeamento com o drone, o professor João Marcelo pode nos explicar muito melhor isso, é a sua área. Mas se nós fizermos um mapeamento com drone e com imagem de drone, você consegue levantar dentro da sua propriedade rural, dentro dos seus pastos, aqueles pastos que têm maior massa, que tem mais capacidade de suporte, que você tem naqueles pastos uma maior cobertura vegetal, que você tem naqueles pastos qual tipo de planta daninha, você consegue fazer às vezes um manejo de pulverização direcionada, para minimizar o impacto ambiental. Então você vai direcionar produtos apenas nos locais que tem essas plantas daninhas. Então essas ferramentas são muito interessantes, pensando não só na economia para o produtor, mas também na economia ambiental, né, que eu falo, que é no ganho ambiental que ela vai nos trazer. O uso de NDVIs, né, que são índices que conseguem nos dar uma cobertura melhor do solo, nos expressar. Então o produtor, hoje o pecuarista, consegue também ter uma noção, será que o meu pasto ele está com 20% da cobertura? Ele está coberto com 50%. Quanto que eu estou perdendo de área na minha pastagem, né? E isso, a ferramenta que o produtor tem, que é o uso de drone ou imagem de satélites para fazer isso, quando possível. Então, o Marcelo pode também nos colocar aqui como que as imagens de satélite nós temos uma dificuldade, às vezes, no estado, né? Por questão do nosso ambiente, do clima que a gente tem. Mas, professor, eu acho que isso é interessante comentar com os produtores essas ferramentas aí, como ele pode usar de uma maneira mais prática, né? Direcionar o produtor para que ele use isso e traga como benefício para dentro da sua propriedade. Correto, professor Anderson. Boa observação. Então, nós temos no nosso globo, pessoal, no nosso mundo, várias constelações de satélites. Então, hoje, através do smartphone, você tem acesso ao GPS, que é a localização geográfica. E também você tem outras informações aí, de satélites chamados ambientais, então que estão em órbita. Então você consegue saber a saúde da vegetação, a saúde de um plantio através dessas imagens chamadas orbitais. Só que a nossa região,
ela tem nesse período agora de dezembro, janeiro, período do chamado inverno amazônico, essa cobertura nebulosidade, né? Cobertura da nuvem, né? Então, a desvantagem da nossa região é isso. Então, fica a informação coberta. Então, nós não temos como analisar. Então, aí nós podemos usar o drone de mapeamento, né? Então, através aí de um pequeno drone da DJI, pode ser um Mavic, um Mini 4 Pro e afins, né? Então, você consegue monitorar através de câmeras, aí, RGB ou câmera infravermelha, a saúde da vegetação, observar índices. Então, feito aí de maneira em que você consegue diagnosticar a sua propriedade rural, né? Observar os índices, né? Então, através da estatística, que é uma parte da matemática que nós estudamos aí, né? Para avaliar essa questão na propriedade rural. Então, o ganho de tempo é muito grande, porque você consegue, com uma equipe pequena, poucos profissionais, fazer essa análise, e de maneira bem específica, né? Então, chamada agricultura de precisão. Então, você pode, por exemplo, identificar uma área em que está mais prejudicado, por exemplo, por uma praga. Então, você vai entrar aquele manejo localizado, através de uma ação ali, só naquela região, por exemplo. Então, nós temos diversas ações aí que nós podemos tomar de maneira em que você economiza tempo, recurso financeiro, insumos químicos, ok? Então, a agricultura de precisão hoje em dia ela é muito interessante a ser utilizada na propriedade rural, né? Então, eu tenho um projeto que estou desenvolvendo no PIBIC, que é um projeto de pesquisa, em que nós estamos mapeando uma área de produção de gado, né, para observar as diferentes manejos de capim em função do gado. Então, nós estamos, sem andar em campo, né, observar esses índices, quais estão sendo mais efetivos para produção do gado, né? Então, nós conseguimos, através desse chamado assessoramento remoto, fazer essas análises. Okay? Então, nós temos muito a ganhar no nosso estado com essas tecnologias, né? Então, de maneira aí quase gratuita, né? Ou seja, pequeno recurso que você investe, né, nessas tecnologias, você consegue fazer essas análises bem precisas. Então, ao longo dos anos, o produtor rural só tem a ganhar. Então, se você, por exemplo, fez uma produção num ano e aí foi monitorando, então você vai tendo aqueles dados para você poder manejar. Okay? Então, é muito importante termos esse histórico da propriedade rural. Ok? Porque aí você consegue ter esses acessos a informações, né? Alguma outra questão, professor Anderson, Então, quando nós pensamos, né, João Marcelo, nesse uso dessas ferramentas, eu vejo assim para a parte de solos também, que é onde eu acabo trabalhando, a gente consegue identificar, né, com essas imagens, tanto via drones, quanto via, às vezes, satélites, que a gente consegue acessar essas imagens com qualidade. A gente consegue identificar com essas ferramentas, né, as manchas que eu tenho no meu solo, né? Então, locais que você tem lá, onde aquele pasto está mais amarelo, aquele pasto está mais verde, aquela mancha está mais verde, aquela mancha está mais amarela. Então, nessas ferramentas eu consigo identificar isso. E isso faz com que, quando um agrônomo for fazer uma amostragem de solo, quando ele for fazer essa coleta de solo na propriedade, ele já possa ir na propriedade sabendo onde são essas manchas. Então, ele já vai direcionar a sua amostragem em locais específicos, onde vão estar lá com uma fertilidade talvez pior, por uma questão que eu tenho uma planta já de menor porte, uma planta mais amarela, né, uma menor cobertura do solo, e direciono as amostragens em outros locais onde as manchas não são intensas. Então, isso facilita, direciona e deixa cada vez mais, tanto a atividade agrícola quanto a pecuária, mais exata possível, né? Que a gente possa minimizar os erros, trazendo com que a gente possa ter um menor gasto de recursos, menor gasto de adubo, menor gasto de calcário, de corretivos, para que a gente possa ser mais assertivo, né? Não fazer aquelas adubações, aquelas correções na área inteira, uma única dose, né? Que a gente vai perder. Então, esse aspecto relacionado às nossas manchas que eu tenho nos solos e que isso impacta diretamente na planta. Isso também é válido muito para a agricultura.
Na agricultura isso é mais usual, onde os produtores têm mais facilidade, são mais afinco em analisar essas imagens, por curiosidade, mas isso está acessível a qualquer pessoa, né, que possa usar tantas essas imagens de satélite que nós temos disponível, quanto também às vezes fazer aquisição de drones ou então comprar, né, para que alguém faça essa captação de imagens para o produtor e acompanhar, né? O que o professor João Marcelo nos coloca é muito interessante. Ele fala assim, ver a evolução, ter o histórico. Imagine cada produtor se tivesse um histórico com uma imagem aérea de cada talhão da sua propriedade, de cada pasto da sua propriedade nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Se nós começarmos a fazermos isso agora, daqui 10 anos, daqui 5 anos, nós vamos ver se essas imagens, se aonde estava mais fraco melhorou, se aonde eu tinha uma planta menor desenvolvida eu consegui corrigir. E isso vai fazer com que eu tenha aumento de produtividade sem aumentar a área, que eu tenha um menor gasto, o produtor vai gastar menos porque ele vai estar corrigindo apenas onde é necessário, o produtor vai estar aplicando apenas onde eu tenho a sua planta daninha, como o professor João Marcelo colocou, onde eu tenho a praga presente. Então hoje a gente tem ferramentas para que a gente possa evoluir cada vez mais, e isso a gente não pode esquecer o quanto que isso agrega no cenário ambiental, o quanto que a gente está impactando menos possível o ambiente e tornando cada vez mais assertivas as nossas decisões. O produtor hoje vive um cenário um pouco mais escasso em relação à sua rentabilidade, então a gente tem visto isso, os produtores nos relatando o quanto ele tem uma dificuldade financeira nesses últimos 2 anos aí principalmente, mas a gente vê que quando eu tenho uma produtividade alta, eu tenho um bom desempenho, um produtor ele está extremamente atento a essas tecnologias e a usar essas tecnologias, acaba que esse produtor consegue passar por esses momentos que são naturais ao longo dos anos. A gente vê que sempre vão ter picos de preços mais altos quanto picos de preço mais baixos, mas esse produtor que está cada vez mais tecnificado, que tem um bom conhecimento, que tem um bom apoio de agrônomos ali no campo, ele vai passar por esses momentos de uma forma mais leve do que os produtores que não têm talvez essas informações. Correto, professor Anderson. Que contexto interessante. O nosso estado ele tem muito a ganhar com essas tecnologias. Então o produtor ele precisa ter uma visão mais empresarial, né? Diagnosticar a sua propriedade rural, tratá-la com carinho. Porque o solo, a água, a planta, ela faz parte de um contexto muito grande aí de produção, né, e produtividade, ok? Alguma outra observação, professor? Alguma outra questão? Até esse levantamento, professor João Marcelo, que você coloca em relação também a as outras culturas, né? Você acha que cita muito bem o próprio café, que no estado tem aumentado muito a produtividade, a produção. O café tem sido também um grande aliado, né, econômico para o estado de Rondônia, né, e a gente vê aumentando cada vez mais. E também ver quanto que a gente tem proporcionado para que esses números fossem alcançados, né? O produtor rural tem se empenhado em buscar clones, né, de café cada vez mais produtivos, a iniciativa privada atuando, a iniciativa pública atuando. Então, quando todos esses setores, né, se juntam aí para que pensem numa atividade em conjunto, a gente vê como que isso evolui de forma mais rápida. Como o professor João Marcelo colocou, o produtor fazendo fertirrigação, né, então fazendo tanto a parte de fertilizantes quanto a parte de uso de água dentro desses cafezais, utilizando a melhor ferramenta possível, né, que tenha a menor perda de água, que tenha maior eficiência no uso da água. Então isso é um grande... eu falo sempre assim, a gente deve aplaudir um pouquinho o nosso estado, porque a gente também é exemplo para outros, né, em relação a essas ferramentas que a gente vem utilizando. O professor João Marcelo também coloca isso, né, para nós, quanto que a ferramenta que nós vamos usar em cada atividade, ela é fundamental para que a gente tenha esse desenvolvimento do estado. E professor João Marcelo, o que dentro dessa agricultura aí de precisão, né, dentro dessa atividade pecuária, o que você acha que a gente ainda pode evoluir aí
ao longo dos anos aqui para o estado de Rondônia? Sim. Nós temos muito ganho por atividade, porque igual a professora Anderson falou anteriormente aí, algumas questões, então diminuindo se diz o custo, porque otimiza a sua propriedade rural, a sua atividade. Então a tecnologia ela tem essa função de cada vez mais melhorar a atividade, com menos tempo, menos recurso financeiro. Então, eu acho que o nosso estado tem essa propensão de diversificar, então observar regiões ali que são mais atribuídas a, por exemplo, a pastagem, outra região é mais para café, né? Então, é chamado zoneamento de atividades. Então, outra para soja, outra para atividades aí cacau, né? Áreas aí de exploração mais florestal. Então, nós temos que observar essas diferentes ênfases. Então, nosso estado segue essa questão, né, de termos atividades aí agropecuárias listadas ao longo, né, do nosso território, né? Então, também enfatizando que o nosso estado também é muito bom produtor em peixe, né? Então tem bastante atividade destacada aí nas propriedades agrícolas de piscicultura, né? Então também tem muito a ver com o recurso hídrico, então é muito importante ter essa gestão do sua nascente, né, do seu rio, ok? Para não ter problemas com a qualidade da água e também a quantidade. Então, o nosso estado tem muito a ganhar com essa tecnologia, né? Então, a diversificação é muito importante para as regiões aí que nós temos. Então, Porto Velho é um enfoque, né? Por exemplo, a maior produção de gado, né, do nosso estado é lá, né? Por causa do território muito grande, área de pastagem muito grande. Por exemplo, a região da Zona da Mata, né? Região ali de Brasilândia, temos muito café, né? Então temos a região ali de São Miguel, também desenvolvendo muita soja, né? Que antigamente era muito pastagem, por causa do seu território ter baixa declividade, áreas bem amplas, né? E assim por diante. Vilhena também temos aí a questão, né, dos plantios de soja, também grandes, extensos, né? Então, nosso estado, eu vejo, né, tem essa tendência de ficar com as regiões aí com o seu produto principal, né? Então, muito importante termos esse desenvolvimento, né? Então, os produtores rurais, eles também têm que se auxiliar, né? Então, nós temos na questão também da agronomia as bacias hidrográficas. Então, por exemplo, uma área em que nós temos a exploração, né, os vizinhos ali, chamado divisor topográfico, ele influencia muito o seu vizinho abaixo. Então, se ele faz uma técnica errada, lá no topo do morro, ele vai prejudicar muito quem está também lá na parte mais baixa. Então, é chamado jusante e montante do rio, né? Então, o produtor rural também tem que ter essa consciência de sempre observar essas questões aí no contexto da bacia hidrográfica. Então, preservar, por exemplo, a nascente, ele vai ajudar muito o seu vizinho, né, na qualidade da água, na quantidade desse recurso hídrico. Então, tudo isso nós temos que pensar como Estado, né, porque nós temos muito a ganhar na parte financeira, ok? Porque a tendência nossa é o que aumenta a população, né? Então, nós temos muito que produzir, tanto para outras regiões do Brasil, né, por exemplo, Manaus, né, e outras aí, Acre, né, que não tem essa tendência tão agrícola como o nosso estado. E também para outras regiões, né, do mundo aí, China, né, Estados Unidos também tem algumas parcerias. Então nós temos que pensar dessa maneira, contextualizar geral, né, o nosso estado dentro do nosso país. Ok, professor Anderson, você concorda? Alguma outra questão? Então, acho que é extremamente válido isso, né? O quanto que o estado é diversificado, né, professor João Marcelo? O nosso estado tem essa característica de ter regiões que são mais propícias ou que os produtores fazem mais atividade de café, peixe, pecuária, outros na agricultura, cacau, florestas. Então, você tem hoje uma atividade bastante diversificada, isso é muito bom para o estado. Você tem uma pulverização de risco, né, dentro da economia do estado, isso é fundamental. E outras coisas que a gente sempre valida também, é que quando nós pensamos num cenário da atividade pecuária, agricultura, quanto da própria inserção do café no estado de Rondônia, hoje a gente já vê, por exemplo, áreas de café sendo inseridas, às vezes, numa área de pecuária,
e fazendo um plantio direto, então sem você ter aquele risco de degradação do solo, né? Então o produtor só faz lá a dessecação daquele capim, já deixa o capim na entrelinha do café vivo, já maneja com roçada, então minimizando aquele impacto ambiental, mantendo a matéria orgânica no solo. Hoje a gente fala muito em carbono, então o quanto que não está acumulando de carbono no solo. A nossa região tem essa capacidade de acumular muito carbono nos nossos solos, então principalmente dentro da atividade pecuária. E isso é um ponto extremamente importante quando a gente leva em consideração o aspecto ambiental. Quando a gente vai para a agricultura, hoje praticamente a grande maioria dos produtores de agricultura no estado usam plantio direto também. O que é quando a gente não faz aquele revolvimento, então vem plantando soja, vem plantando milho, vem fazendo capim, depois só desseca isso e já vem plantando novamente a soja. O Brasil é um exemplo para o mundo em relação ao plantio direto. Então os outros países têm copiado o que a gente tem feito e Rondônia já aprendeu a agricultura com plantio direto. Então isso é muito válido quando a gente pensa em acumular carbono, em reduzir impacto. Gases de efeito estufa, a gente começa a minimizar com isso, né? O quanto que a gente não está economizando de diesel sem precisar fazer grade, revolvimento, né, no solo. E esses lados são fundamentais para que a gente tenha uma evolução da agricultura no estado, do próprio cultivo de café, mas de cada vez mais presente o lado ambiental sustentável, cada vez mais presente o custo dessas implantações para que o produtor tenha longevidade dentro da sua atividade. A pesquisa dentro da universidade, ela também é focada nisso, né? A gente trabalha lá na universidade com ensaios avaliando áreas de plantio direto, de pastagem, áreas que a gente tem cultivo de soja, para que a gente possa trazer dados regionalizados, né, do nosso estado, da nossa região, para mostrar para o produtor rural o que ele pode fazer daqui para frente, o que ele pode fazer ao longo dos anos para que a gente tenha um futuro próspero aí, dentro da agricultura, da pecuária, né, da atividade florestal no estado, e que todos tenham a ganhar. Eu acho que o curso de agronomia tem feito isso, tem proporcionado que o estado evolua, e tanto na parte de solos, quanto na parte de tecnologia, quanto na parte de informação, eu acho que a gente tem muito espaço ainda para crescer e para trazer mais resultados, né, produtivos para o produtor rural. Professor João Marcelo, acho que dentro do que a gente vem conversando aqui, né, nesse bate-papo, dentro de um fechamento assim, do curso de agronomia, da importância dele para o estado e quanto que a gente ainda vai... O que é tua, como chefe de departamento, né, do curso de agronomia, o que a gente tem de expectativa para os próximos anos aí de formar mais pessoas, colocar mais pessoas para o estado de Rondônia, que como a gente vem numa crescente, tanto da pecuária quanto da agricultura, quanto de pessoas de qualidade profissional nós vamos colocar aí dentro do estado de Rondônia nos próximos anos? O que você enxerga com os futuros egressos aí do curso de agronomia para suprir essa demanda do estado? Sim, nosso estado tem uma população jovem, né? Então nós observamos que, no geral, são filhos de produtores rurais ou ex-produtores. Então esse contexto da agronomia está presente no dia a dia desse aluno, né? Desse egresso também que vai formar e sair para o mercado de trabalho. Então o nosso curso tem muito a crescer com essa experiência, troca de informações, né, entre os produtores rurais, entre os alunos, que estão aí cursando as disciplinas, né, durante aí 5 anos. Então eu vejo nosso estado que ele é um campo experimental de informações. Então esse aluno tem um desafio muito grande, né, que ele leva o nosso conhecimento dos professores, no caso, né, e aí ele vai lidar isso no dia a dia, né, esse desafio de melhorar essa gestão da agropecuária, né? Então tem que ter uma visão ampla, holística, né, analisar, então contextualizar dentro do método científico, ou seja, tá de cabeça aberta, porque os desafios são grandes, enormes, às vezes tem uma resposta pronta. Então nós, assim, no geral, nós professores fazemos o nosso cliente, ali, o nosso aluno, pensar, né, como profissional, né, nesse desafio aí do nosso dia a dia. Okay? Porque cada vez mais nós temos aí muitas informações aí prontas, né?
Às vezes, então nós temos que analisar, né, da melhor forma possível, contextualizar, né? Então hoje nós temos no nosso curso de agronomia muitos professores doutores, né? Então é um curso gratuito em que o aluno ele tem ali o seu acesso pelo Enem, pelos chamados vestibulinhos dentro da Unir, né? Então ele tem uma formação muito ampla, né? Então nós temos profissionais de todas as áreas da agronomia e de outras áreas afins também, né? Então esse aluno ele fica preparado, né, de acordo com a sua visão ali que ele quer seguir, a sua área, né, preparado para esse nosso futuro, né? Então nós temos aí muitos profissionais que foram para os órgãos, tanto prefeitura, municipal, estadual, Emater, governo, né, do estado, ok? Órgãos federais, Embrapa, por exemplo, Instituto Federal, também temos bastante ex-alunos. Então eu vejo que a nossa região ela é baseada, né, a gestão dela na agricultura e pecuária. Então o aluno que escolher, né, essa profissão aí, ele terá muito sucesso e muito desafio, né? Então nós temos aí desde a parte tradicional, né, da agricultura, como a parte tecnológica, por exemplo, né? Então o aluno ele fica tendo contato ao longo do semestre, chamado semestre acadêmico, com essas informações, né? Então, às vezes, como assim, observação pessoal, eu vejo que aquele aluno acabou de chegar no primeiro período, né, bem assim, novinho, aí a gente vê lá no 10º período, no final do curso, aquele aluno com a cabeça totalmente diferente, aberta às informações, curioso, né? Então, isso que nos enriquece como profissional, né? Nós queremos isso para o nosso estado, que assim, um profissional, o produtor rural, né, também cresça com essas informações, em que cada vez mais nós temos desafios aí, tanto ambiental, como desafios aí de produção, desafios climáticos, né? Então vocês observam aí, às vezes acontece um veranico, então se não tiver o manejo correto do solo, né, a planta ela pode sentir um estresse, então isso vai causar a questão aí econômica muito grande aí, a perda econômica no caso. Então nós temos que sempre formar os profissionais com esses desafios para tentar assim uma solução de maneira que o produtor rural, né, que o profissional consiga lidar no dia a dia. Então muito interessante essa questão do desafio na agricultura e na pecuária, né, professor Anderson? Algum outro complemento, alguma outra experiência que o senhor teve ao longo da vida acadêmica, vida profissional, nesse nosso estado aí tão enriquecedor, né, de informações, tão desafiador também, né? Acho que a gente veio aqui, né, para conversar hoje em relação aos aspectos de solo, em relação à tecnologia e como que isso tem direção com os impactos ambientais, que é o que nós conversamos até agora. Para fazer um fechamento aqui para todos, eu acho que o estado de Rondônia ele está crescendo, ele tem evoluído, e a universidade, né, como o professor João Marcelo nos colocou aqui, vai formar cada vez mais profissionais que venham ajudar isso, que venham fazer com que o estado possa continuar crescendo e de uma forma onde que se pense no aspecto ambiental, no aspecto social e no aspecto econômico. E o estado, pensando nos nossos solos, ele tem um futuro bastante promissor, porque nós temos solos que podem ser altamente produtivos, basta que a gente maneje de forma correta. Então, para deixar um recado final aqui para todos que estão ouvindo, produtores, acadêmicos, né, profissionais que atuam na atividade pecuária, na atividade agrícola, que a universidade também, eu como professor aqui, estou sempre de portas abertas para que vocês que quiserem tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, nós estamos sempre para poder ajudar, quando possível, contribuir com a atividade pecuária e agrícola do estado de Rondônia. E tenho certeza que o estado vai evoluir muito. Nós vamos colocar cada vez mais profissionais, agrônomos aí dedicados e com qualidade para que possa suprir essa demanda do estado, que é no aumento da produtividade, e fazer com que a gente tenha essa evolução dentro da agricultura e da pecuária, cada vez mais intensa, mas sem deixar de lado o aspecto ambiental como possibilidades. Então era isso, professor João Marcelo, acho que pode fazer o seu fechamento em relação ao nosso bate-papo, e vamos estar aqui, né, até o próximo momento aí, quando a gente estiver aqui para fazer um novo Rural Cast aí.
Agradeço, professor Anderson, essa participação, né? Também agradeço aí o convite do Ruralcast Show. Então, estou aqui desde 2009 no estado e vejo uma grande diferença aí, né? Então, cada vez mais nós temos essa evolução na agricultura. Tá? Então, quando nós vamos de uma cidade para outra, um município para outro, nós vemos essa questão de evolução. Né? Então, isso me dá um conforto muito grande, né? Porque nós temos aqui no nosso estado, né, essa vocação agropecuária. Então, agradeço aí, né, esse bate-papo. Então, vejo que assim, a universidade está à disposição de vocês, tá? Assim, vejo que nós temos essa parceria, né, com todos aí que estão envolvidos, tá? E fico à disposição aí para ajudar no que for ao nosso alcance. Tá? Então, fico assim também muito agradecido, né, pela oportunidade que a região nos deu aí de crescimento, né? Sou mineiro aí de nascença, mas rondonense de coração, né? Então estou aí para ajudar essa nossa região a sempre mais evoluir na parte pessoal, né? A parte de gestões aí empresariais na propriedade rural, tecnológica, ok? Fico à disposição de vocês lá no nosso curso de agronomia. Muito obrigado.